Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. E aí, pessoal? Code Hack aqui. Eu sei que aquele assunto do Macron, da esposa dele, daquelas complicações que ele tentou empurrar pra gente na reunião do G7 já estão um pouco batidos. Talvez até um assunto um pouco velho. Mas enquanto eu pesquisava e refletia sobre o assunto, eu acabei tendo uma espécie de epifania, na qual eu finalmente entendi o problema da França regar para todos os países ao longo da história depois das guerras napoleônicas. E também consegui entender o quanto low energy esse pessoal é, já que a hashtag MacronMente simplesmente quebrou o Twitter por 2 ou 3 dias, ajudando a quebrar uma narrativa e diminuir os prejuízos causados pela galera que tem tanto aquela deficiência cognitiva marota, quanto uma diabólica falta de consciência ao ponto de espalhar um monte de fake news que podem prejudicar todo um povo. Mas o que a gente pode esperar de gente que beta pro Estado, não é mesmo? Então, se você puder deixar o seu like, comentar aqui embaixo e enviar esse vídeo para aquele seu amigo que acha que tem que ser muito homem para assumir o boneco dos outros, eu vou ficar muito grato. No mais, vamos ao vídeo. Eu já vou começar o negócio falando que na anatomia da cocagem anterior vocês foram devidamente baitados. Pois é, eu inventei aquele negócio do galo velho. Mas eu vou contar a história real pra vocês. E por incrível que pareça, ela se encaixa bem melhor no que eu vou tentar explicar nesse episódio aqui. A termologia cuckold se origina através daquele pássaro chato que provavelmente você já deve ter visto num relógio na casa da sua avó. O Cuculus canorus é uma ave pertencente à ordem dos cuculiformes. Inclusive, com esse nome a gente já percebe pela própria nomenclatura científica que ele é um dos filhos da p do reino animal, já que se trata de uma ave parasita. Como o cuco não constrói ninhos, ele procura o ninho de outro pássaro e deposita os seus ovos ali, entregando a responsabilidade da criação de seus filhos para outras espécies, forçando os outros passarinhos a terem que assumir na marra os seus bonecos. E por mais que eu tenha ficado desapontado com esse tipo de atrocidade conjugal que acontece no reino animal, eu não fiquei nem um pouco surpreso, visto que alguns humanos com nível de bestialização forte acabam apresentando tanto um comportamento parecido com o dessas aves, quanto apresentando também a mesma simplificação e peso da sua massa cefálica. Eu nunca perco a oportunidade de falar que canhoto é burro de um jeito bonitinho. Depois dessa pequena explanação sobre a p***ria no reino animal, concluímos então que o termo cuckold, ou do português cucagem, é utilizado para aquela pessoa que é de fato enganada e forçada a assumir as responsabilidades ou consequências dos erros de outras pessoas, adotando assim um mindset cujas reações a partir desse momento serão demasiadamente pacíficas, uma vez que depois da quebra de seu espírito é muito mais fácil aceitar ordens ou mesmo ser subjugado à vontade do outro, independente ele ser mais forte que você ou não. Isso tudo faz parte do processo de lavagem cerebral que eu ensinei no primeiro Anatomia da Cocagem. Processo esse que foi instalado com êxito na cabeça de todo tipo de idiota, inclusive na do Emmanuel Macron, que utilizou-se de toda a sua covardia e passividade para obedecer às ordens da Angela Merkel em primeira instância e forçar aquela gigantesca fake news feita contra as queimadas da Amazônia na última semana. Utilizando-se mais uma vez de uma das maiores armas da França, que é a quilingagem junto com a covardia, e tentando prejudicar o nosso país junto ao G7, fazendo com que sejam aplicadas sanções comerciais e aquele acordo comercial que ia salvar o rabo de muita gente feito entre a América Latina e a União Europeia seja gravemente modificado ou mesmo suspenso para nos prejudicar. Isso tudo, claro, porque como um cuck medroso, o Macron tem medo de uma das forças mais poderosas da natureza: o livre mercado, já que o Brasil seria um gigantesco rival perante a França no que consiste a produção de hortaliças e carne. E dada a gravidade dessa situação e de ter um cuckold como representante do seu país, eu me venho obrigado a alertar vocês sobre as razões antropológicas pós-cucocalipse, que é o termo que eu dei para o fenômeno que hoje assola a Europa e parte da América do Norte, com a emasculação e desvalorização da figura masculina, seguida de um processo de castração psicológica que é deveras perigoso. Ou seja, para evitar um hecatombe cornístico, teremos que nos aprofundar mais ainda nas consequências que foram explanadas na anatomia anterior, assim como a linha de pensamento que tornou toda essa desgraça possível. O cuquismo histórico dialético é a corrente de pensamento que viabilizou essa escravidão mental que a gente está supracitando aqui. Com essa corrente, torna-se possível estabelecer uma relação de subserviência tão gigantesca que é praticamente gerado de forma espontânea um ataque de pânico no indivíduo quando ele sequer cogita parar de obedecer às leis do politicamente correto. Desse jeito, de uma forma ou de outra, você acabará servindo aos propósitos revolucionários, seja porque toda a base educacional dos últimos 20 anos é construída para esse tipo de coisa, ou até mesmo por pressão social ou o mais sincero medo de ser linchado por uma turba furiosa com cabelos coloridos, falando gírias que nenhum ser humano normal consegue entender. Porque convenhamos que ninguém aqui sabe o que diabos é Pac-Man ou mesmo nheca.
E sinceramente eu nem sei se isso é uma gíria LGBT ou uma coisa do pessoal do integralismo. Mas, continuando, esse tipo de desgraçamento mental torna o terreno muito mais fértil para que aqueles que já são beneficiados pelo sistema possam lascar ainda mais o coitado que está sofrendo, atualizando práticas de tortura já existentes e tornando-as bem mais mortais, como é o caso da Fátima Bernardi e o seu namorado, que uniram o estilo de relacionamento das Sugar Babies, que eu já falei inclusive há alguns vídeos atrás, com a famigerada cucagem, gerando a amálgama maldita do corno de açúcar, que é basicamente um pobre coitado que acaba tendo um relacionamento com uma mulher bem mais velha, porém ele se torna inteiramente submisso a ela, ressaltando mais uma vez aquele plano bacana da escola de Frankfurt, e quando eu digo bacana eu quero dizer filha da p***, de emascular os homens para impedir que eles consigam seguir o seu curso natural de motriz da sociedade, gerando desenvolvimento e protegendo as suas famílias ao invés de delegar isso ao poderoso, porém não tão desejado, Estado gigantesco. Essa prática também acaba delegando à mulher, como eu já expliquei na parte anterior, características masculinas quanto ao relacionamento. E entre um outro hábito que eu realmente não vou comentar nesse vídeo, nós temos a pulada de cerca. E eu acho que essa parte eu não vou precisar explicar pra vocês. E veja bem, eu não vou falar aqui que concubinato é uma coisa saudável, mas como o homem produz testosterona em níveis cavalares comparados ao das mulheres e essa mesma é responsável pela libido, é absolutamente natural que haja um desejo por com outras pessoas. E é daí que vem a necessidade de transcendência para que a gente não faça esse tipo de porcaria e estrague a nossa vida, tanto com o divórcio quanto com a condenação para o resto da eternidade. Essa, entre aspas, inversão de valores acaba criando respostas mais agressivas em ambos os sexos, fazendo com que conflitos sejam gerados mais facilmente, já que existe um constante cabo de guerra em que alguém sempre está se perguntando quando ou se pode fazer alguma coisa sem que se entre em uma demorada e tediosa discussão que com certeza terminará com alguém acusando a gente de ser um membro da Ultra Guys. E sejamos bem sinceros aqui, não é todo mundo que consegue aguentar a pressão pela vida inteira. E justamente por pessoas com mentalidade mais frágil não conseguirem aguentar essa pressão, eles acabam aderindo a todo tipo de ideia absurda, como por exemplo o relacionamento aberto, que é basicamente uma forma de fazer com que o corno não acredite que ele é corno per si, já que ele tecnicamente está livre para sair e caçar novas parceiras. Mas a única coisa que esse bando de comedor de soja compulsivo realmente não consegue entender é o simples fato de que somente para o homem serão aplicados malefícios nesse modelo de relação, pois devido à alta libido masculina, nós sabemos que é muito mais fácil conseguir um parceiro para uma mulher do que até mesmo se você for o Caio Castro. E que fique claro que eu não tô culpando as mulheres por isso. A culpa é basicamente do gado, que são devidamente iludidos pelas falaciosas ideias de que prazer hedonista é de fato a mais sublime forma de obtenção de prazer, fazendo com que assim milhares de pessoas tornem-se escravas de seus desejos, alimentando vícios em bebida, jogatina, shows de funk proibidão, stand-up comedy, Free Fire e milhares de outros tipos de drogas pesadas. E como consequência do afastamento de um estilo de vida que é normal e saudável, abre-se uma abertura para a verdadeira fanfarra carnavalesca de transtornos psicológicos que é fermentada dentro da cabeça desse pessoal, sendo um dos primeiros sintomas visíveis a mudança do tom do cabelo para alguma cor exageradamente chamativa que basicamente quer dizer: meu pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas antes fosse só isso. A cruel verdade é que esse estilo de vida baseado em vícios acaba em algum momento estragando a psique do hospedeiro de uma forma tão escabrosa ao ponto de castrá-lo até mesmo do seu senso comum, afastando-o da moralidade e levando essa pessoa a ir por um caminho sem volta, que infelizmente é o relativismo. Dessa forma, fazendo com que de fato as pessoas não saibam o que é certo e errado e passem a tomar as suas decisões baseando-se somente naquilo que melhor agradá-los ou mesmo que trará alguma satisfação momentânea, tendo a pachorra argumentativa de utilizar como desculpa frases como "não é errado se te faz bem", colocando em risco todo o equilíbrio e desenvolvimento saudável de uma sociedade, em nome do fetiche de fazer algumas coisas abissalmente erradas vestido com uma roupa bem estranha. E essa crítica ficou bem ambígua, porque eu posso estar falando de sadomasoquismo ou até mesmo de furry, que sinceramente para mim estão no mesmo nível de maluquice. Mas beleza.
Beleza. Uma coisa interessante a se notar é que mesmo com o enfraquecimento moral, nós notamos ainda a existência da vergonha, já que outro sintoma comportamental da aceitação da cornice é o afastamento da família e dos valores familiares, já que o hospedeiro acaba de fato tendo ciência que as atividades que ele anda realizando são de fato bem erradas, sendo passivas de críticas diante dos seus parentes, resultando em mais cedo ou mais tarde um afastamento, já que é bem mais fácil você se afastar do que o seu tio do pavê parar de te zoar de corno. E isso acaba fomentando ainda mais o enfraquecimento moral que já vem até bem latente nessa altura do campeonato, causando um laceamento briocal do seu senso de autorrespeito e arrastando o ser humano, e principalmente os homens, à última etapa do bovinamento moral que é feito a partir desse processo. Aquela etapa que jogará o resto do seu respeito e dignidade na lama, de uma forma tão brutal e sem escrúpulos, que faria com que muitas pessoas, além de perderem o controle das suas emoções, percam também o controle de suas carteiras, cogitando então gastar o seu rico dinheirinho com a magnum opus da engenharia social canhota que foi inventada nos últimos tempos, o web namoro. E aí pessoal, CodeHack aqui, espero que tenham gostado do vídeo dessa semana, porque eu realmente me diverti muito fazendo ele, e eu queria começar os avisos da semana pedindo uma coisinha especial pra vocês. Como eu fiquei a semana passada sem postar vídeo, o YouTube meio que deu uma esfriada no meu algoritmo. Então, se você puder realmente passar esse vídeo pra outras pessoas, recomendar pra um amigo teu, e mostrar que dá pra aprender alguma coisa de forma não canhota e divertida, eu realmente vou ficar muito grato. Fora isso, eu queria fazer uns pequenos testes com vocês. Então, no momento em que você está vendo essa parte do vídeo aqui, e o vídeo já subiu, eu vou estar em live na Twitch comentando alguma coisa aleatória ou até vendo uns animes com vocês. Então, cola lá. Eu não vou colocar o endereço aqui porque ele já deve ter passado umas 2 vezes durante o vídeo. E seguindo a rotina normal de recados, tivemos o Codecast essa semana, confere lá no Spotify ou no seu agregador preferido, camisetas opressoras dando 10% de desconto com o cupom CodeHack, e esse pessoal que vocês estão vendo aqui é o pessoal do Apoia-se. Sem eles, o projeto de fato não seria viável e eu estaria fazendo bem menos vídeos do que eu realmente estou postando por conta de trabalho acumulado. Então, se você quiser ter acesso a vídeos extras, material extra, ou mesmo o nosso grupo do Telegram, dá uma acessada no link aqui embaixo, vê se tem alguma recompensa que te agrada e me arruma um web esmola, se você puder, é claro. Então é isso, eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.